Oséias capítulo 9. Nós vamos ler aí os 17 versos, bem curtinho aí o capítulo. Eu vou pedir a ajuda dos irmãos, ok? Nós vamos estar lendo os 17 versos aí juntos. Leiamos. Não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque ao prostituir-te abandonaste o teu Deus, amaste a paga de meretriz sobre todas as eiras de trigo. A eira e o lagar não os manterão, e o mosto lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Assíria comerão comida imunda. Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem lhe agradarão as tuas ofertas. Os seus sacrifícios lhe serão como pão de pranteadores. Todos os que dele comerem serão imundos, porque o seu pão será somente para si mesmos. Não entrará na casa do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os recolherá, Mênfis os sepultará. O desejável da sua prata, as urtigas o possuirão por herança. Espinhos crescerão nas suas tendas. Chegarão os dias da punição, chegarão os dias da retribuição. Israel o saberá. O profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco. Por causa da abundância da sua iniquidade, também haverá grande ódio. Efraim era o vigia com o meu Deus, mas o profeta é como um laço de caçador de aves em todos os seus caminhos, e ódio na casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. Ele lembrar-se-á das suas injustiças, visitará os pecados deles. Achei a Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. Mas eles foram para Baal-peor e se consagraram a essa vergonha, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória como ave voará. Não haverá nascimento, não haverá gestação, nem concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, contudo os privarei deles, para que não fique nenhum homem. Ai deles, quando deles eu me apartar. Efraim, assim como vi a Tiro, está plantado num lugar aprazível, mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Dai-lhes, ó Deus, ó Senhor, mais que lhes darás. Dai-lhes uma madre que aborte e seios secos. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali os odiei. Por causa da maldade das suas obras, lançá-los-ei para fora da minha casa. Não os amarei mais. Todos seus príncipes são rebeldes. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz. Não darão fruto. Sim, ainda que gerem, matarei os frutos desejáveis do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouviram, e errantes andarão entre as nações. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela leitura da Tua palavra. Por aqui, ó Pai, nós já podemos ter tido a oportunidade, ó Pai, de louvar ao Teu santo nome. E agora, ó Pai, nós rogamos que o Senhor fale também aos nossos corações, por intermédio, ó Pai, do estudo da Tua santa palavra.
Usa, ó Pai, esse miserável servo que sou nas tuas mãos, para a glória ao Pai do teu santo e maravilhoso nome. Isso é o que nós te pedimos, ó Pai, no nome santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Podem sentar, irmãos? Muito bem, hoje nós queremos falar, Deus assim nos ajudando, né, sobre o juízo é inevitável, né? O juízo é inevitável. Nós acabamos de ler o texto aqui e dá para a gente já perceber, né, que há aí uma nuvem bem escura, uma marca, né, de uma tempestade muito grande que, obviamente, é o juízo de Deus que vem despontando, né, no horizonte sobre a nação de Israel, né? Nós já visto isso durante todo o período aí do livro de Oséias, né, onde Deus ele está fazendo justamente isso, buscando com que seu povo se arrependa, buscando com que seu povo se converta, né? Mas, no entanto, o povo continua duro de coração. Obrigado. O povo continua ainda duro de coração, irreconciliável, né, com Deus, e é óbvio que o juízo de Deus é inevitável nesse caso, né? Então, a alegria do povo aqui está em oposição, né, com o desgosto de Deus. Nós vemos, por um lado, um povo que está alegre, está vivendo aquilo que é a sua religiosidade, né, e não aquilo que é de Deus, e eles estão ali fazendo suas oferendas, eles estão ali prestando, né, o seu culto, como nós vimos nas semanas anteriores, mas nada daquilo chega até a presença de Deus. Nada daquilo, né, chega ali diante de Deus como sendo algo agradável ao nosso Deus, mas pelo contrário, né, o que Deus olha para tudo aquilo e Deus tem repulsa, né, daquilo que a nação está fazendo, porque ela havia, como nós já vimos, se convertido, né, aos deuses pagãos, né, dos cananitas ali, no caso Baal, e eles então estavam ali, né, oferecendo até mesmo sacrifício de orgia a Baal, coisa que Deus não se agrada jamais, né? Aquilo que era santo acabou se tornando, o povo, né, acabou fazendo de profano. E então, amado, Deus está agora aqui, já depois de tantos avisos, nós viemos vendo aí até o capítulo 8, Deus aqui agora está realmente derramando o seu juízo sobre a nação de Israel. Então, Oséias aqui, no nosso contexto aqui, ele levanta, né, aqui a sua voz para anunciar que o cativeiro é inevitável, que o juízo de Deus com respeito à nação de Israel é inevitável, que a mão de Deus, né, poderosa ali, está recaindo sobre a nação de Israel, e ela então estará, né, sobre o juízo de Deus. Então nós vamos ver aqui alguns pontos importantes aqui que nós gostaríamos de ressaltar nessa noite. Primeiro, irmãos, a questão, né, de que muitas vezes o pecado, né, ele traz alegria, mas essa alegria que o pecado traz, ela traz também perdas e perdas dolorosas, né? Nós vemos versículo 1 e versículo 2 diz assim, nosso texto: não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque ao prostituir-te, abandonaste o teu Deus, amaste a paga de meretrizes sobre todas as eiras de trigo, a eira e o lagar não os manterão, e o mosto lhes faltará. É interessante porque o pecado é bem assim, né? O pecado, a princípio, ele e traz até prazer. É algo agradável no começo, é algo que traz um certo prazer, um certo gosto, sim, mas no final dele, né, no final ali da vida de pecado, o que vem é justamente perdas dolorosas. Nós olhamos, por exemplo, né, para a própria vida dos jovens, né, essa semana, durante esse ano que passou, né, nós estamos sempre aqui pregando aos jovens, falando no livro de Provérbios, né, e a gente vê no livro de Provérbios ali o sábio Salomão, ele dando várias exortações para o jovem a respeito dessas questões, e até mesmo mostrando, até na questão mesmo do jovem, né, não se deitar com uma mulher adúltera, do jovem não se prostituir, porque a priori parece que é muito bom, a priori parece que é satisfatório aquilo ali, mas no entanto, né, vai trazer para ele realmente um sofrimento enorme, seja o rapaz ou seja a mulher, unir-se, né, a uma outra pessoa fora do casamento é estar vivendo nos prazeres do pecado. E o pecado, né, nada mais, nada menos ele traz no seu final do que um gosto amargo, um gosto de morte, um gosto de sofrimento na vida daqueles que vivem no pecado. Então, amado, a alegria no pecado aqui, ela parece
até boa no momento, mas depois realmente é dolorosa. A eira aqui, né, do texto aqui, né, falando aqui dos lagares e tudo mais, das uvas ali, nos lugares, né, festeiros ali, onde o povo se reunia para agradecer a generosidade da providência divina. Israel tinha feito agora daquela eira onde eles se reuniam para agradecer a Deus ali, agora eles estavam fazendo daquele lugar um culto a Baal. Eles estavam ali naquele lugar até mesmo se prostituindo, né? Como forma de agradecimento ao Deus agora qual eles cultuam, que é Baal. E eles estão ali então dessa forma. Não estão mais, né, vivendo ali diante da presença de Deus, daquele que inclusive era o que dava a eles condições de vida. Era ele, inclusive, que estava ali, né, dando chuva constante, estava dando ali condições da terra produzir, das lavouras florescerem, dos frutos virem e eles então poder, né, ali colher os frutos da terra, mas eles estavam agora muito distante de Deus e agradando realmente a Baal, inclusive louvando a Baal por aquilo que Deus fizera e não Baal. E eles estavam alegres dessa forma, mas sem pensar, né, que iria vir sobre eles o juízo de Deus iria recair sobre eles. Então Osés aqui destaca fortemente aí que a lealdade a Deus, a adoração ali, né, real, traz justamente felicidade ao homem, ao servo de Deus. Mas aquele homem, né, que está contrário, vivendo uma vida contrária a Deus, vivendo uma vida até mesmo na idolatria, como era o caso aqui de Israel, esses, né, vão passar aí justamente pelo juízo de Deus por conta da sua infidelidade ao Senhor. E nós vemos no versículo 1 aí que Israel, ele está aqui, né, e abandonou a Deus. O versículo 1 deixa isso bem claro para nós, né? Não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque ao prostituir-te, abandonaste o teu Deus. Olha, irmãos, abandonar Deus, né, não é algo bom que o homem pode fazer de modo algum, né? Israel corrompeu as festas espirituais, distorceu o culto, profanou os ritos sagrados e se prostituiu nas eiras como os povos pagãos, tributando inclusive honra a Baal, ao Deus que era da fertilidade, né? Baal tinha várias regiões naquela época, e eles adoravam a Baal, e às vezes, até com uma conotação diferente, mas a conotação mais popular desse Deus Baal era que ele era o Deus da fertilidade, o Deus, né, que trazia vida, que dava condições, né, do homem sobreviver. Esse era o pensamento sobre Baal. Até mesmo, irmãos, lembram que quando Elias, né, ele vai e ali ele faz um desafio aos profetas de Baal, ele faz um desafio ali aos profetas de Baal, naquilo que seria a comodidade do próprio Baal, né? Já sendo ele, então, o Deus da fertilidade, ele era o Deus ali com Elias, né? Ele era reconhecido como o Deus da chuva, inclusive. Então seria muito fácil para ele, naquele desafio ali de Elias, Baal mandar um raio do céu, né? Botar fogo naquela lenha ali, queimar aquele sacrifício que estava sendo feito. Mas Elias mostra dessa forma, inclusive, faz esse desafio aos profetas de Baal, justamente para mostrar à nação de Israel que Baal não é Deus, que Baal nada mais é, né, do que fruto da imaginação humana. Então, os irmãos lembram ali que os profetas de Baal ficam ali, né, durante meio-dia, clamando, pedindo para que Baal mandasse fogo do céu, e nada acontece, e Elias, né, precisa de uma oração só, de uma oração, e Deus manda fogo do céu, consome, né, ali, tudo, até mesmo o altar que havia sido ali construído, né, para que a oferta fosse oferecida. O fogo que vem do céu, inclusive, lambe, né, o próprio rego de água ali que Elias havia mandado para os homens molharem ali o sacrifício e a lenha. Então, veja, amado, os homens, eles têm o triste decisão, muitas vezes, de abandonar a Deus, abandonar aquele que dá a nós tudo, abandonar aquele que cuida de nós em todos os momentos. E abandonar pelo quê? Essa que é a grande pergunta para nós. O homem abandona a Deus pelo quê? Pelo quê? Porque, olha, eu sei que em alguns casos da nossa vida a gente pode abandonar algumas coisas, obviamente buscando coisas melhores, não é assim? Às vezes você abandona, né, ou não abandona, mas pede conta de um trabalho para depois você ingressar no outro, onde você vai trabalhar, de repente, até menos e ganhar mais.
Você, de repente, né, vende um carro antigo para comprar um carro novo. O homem, a ideia dele, na maioria das coisas, é o quê? Trocar aquilo que é ruim por algo melhor. Mas quando se fala sobre Deus, o homem não tem essa ideia, né? O homem acaba trocando Deus por nada. Porque fora de Deus, né, a própria palavra de Deus nos diz que fora de Deus não há outro Deus. Mas por que então, tantas vezes, o homem abandona Deus? Para correr atrás do quê? Atrás de coisas vãs, é óbvio. E olha que não é só algo peculiar das pessoas ímpias, ou seja, da pessoa que não tem Cristo. É algo também do povo de Deus. A nação de Israel aqui é o povo de Deus. Mas então estão aqui abandonando, né, a Deus para ir atrás de algo que nada pode fazer por eles. Baal não podia fazer nada por eles. Essa é a realidade, né? Então, olha só, Israel abandona o seu Deus a troco de nada. Deus, então, reteve as suas bênçãos também. Apesar, como o Israel, o povo de Deus, abandona Deus, Deus, então, retém as suas bênçãos. O versículo 2 diz, né? A eira e o lagar não os manterão, e o mosto lhes faltará. Ou seja, vocês estão me abandonando por causa de Baal, que nem existe, fruto da imaginação de vocês, então a minha mão também vai se fechar, né, para as bênçãos que havia, né, de cair sobre vocês. Irmãos, não abandonemos, né, a Deus de maneira nenhuma, porque se nós corrermos, né, de Deus, se nós abandonarmos a Deus, para onde é que nós vamos? Aonde nós vamos nos refugiar? A quem é que nós vamos recorrer, né, em situações difíceis que nós vamos enfrentar? Nós não podemos, né, abandonar a Deus. E é triste aqui, mas o ensinamento do texto aqui é que se nós abandonamos a Deus, Deus também nos abandona. Deus não abandona ninguém que anteriormente não tenha abandonado. É bem assim. Mas se nós abandonarmos, é óbvio, né, que Ele vai retirar a sua mão bondosa de sobre nós. É óbvio que Ele vai deixar com que o juízo dele recaia sobre nós, não com o desejo de nos destruir, né? Nós temos visto isso desde o início da exposição de Oséias, que o desejo de Deus aqui não é destruir a nação, até mesmo porque Deus tem um pacto com essa nação, com o seu povo, mas o desejo é justamente, né, de restaurar a nação. E às vezes é assim, né? Na nossa vida nós nos afastamos de Deus, abandonamos a Deus às vezes, e a mão de Deus recai sobre nós, não para nos destruir, mas para nos restaurar. Então Israel, ela abandonou aqui a Deus, tributando, né, a Baal as honras por suas abundantes colheitas. Deus então privou Israel do cereal e do vinho, das bênçãos que vinham das suas dadivosas mãos e não, né, das mãos de Baal. Segunda questão aqui que nos chama a atenção é que quando nós vivemos, né, na prática do pecado, isso vai implicar, obviamente, na escravidão também das nossas vidas. Versículo 3 até o versículo 6 fala sobre isso, né? O próprio Jesus diz que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Nós precisamos lembrar disso, irmãos. Se nós estamos vivendo, né, uma vida de pecado, nós somos escravos do pecado. Mas é interessante porque quando nós olhamos para os escritos de Paulo, principalmente ali na Epístola aos Romanos, né, talvez o texto que seja mais fácil até para a gente compreender, Paulo diz que nós não devemos mais viver no pecado, porque nós já fomos libertos dele. Amém? Amém, irmãos? Nós já fomos libertos. Paulo, né, no capítulo 6 de Romanos, ele fala: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? E ele responde de forma enfática, né? Ele diz: de modo nenhum. Nós, né, que fomos salvos, libertos do pecado, como é que ainda nele nós vamos viver? Então, amado, o salvo em Cristo Jesus, ele não deve viver no pecado. Ou então ele se faz escravo novamente do seu velho senhor. Ele faz, né, se faz escravo do pecado novamente. Mas nós, o povo de Deus, nós já fomos libertos do pecado. Amém, irmãos? Já fomos libertos. De forma que o pecado não mais tem domínio sobre a nossa vida. Amém ou não? Não tem mais domínio sobre a nossa vida. Se nós estamos vivendo no pecado, tal como Israel aqui está vivendo, é por opção nossa. E não porque nós estamos ainda presos no pecado. Nós já somos livres. Nós somos libertados por Cristo Jesus. Amém? E a palavra de Deus diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós somos livres verdadeiramente do pecado. Amém, irmãos? Livres mesmo. Então, amado, o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina, né, sobre isso, que, olha, aquele que pratica o pecado, ele se torna, então, escravo do pecado. O pecado dos povos cananitas aqui havia transbordado, né, o cálice da ira de Deus. E por isso Deus expulsou os da terra ali e deu aquela terra ali à nação de Israel.
Mas agora, né, parece que Israel está tomando o mesmo rumo que os povos que foram julgados por Deus e tirados daquele local. Israel vai tomando o mesmo rumo, vivendo também no pecado. E agora, então, a mão de Deus, né, está sobre eles. Então, amado, a prática do pecado implica em cruel escravidão, o desterro, né, e o alto preço do pecado. Versículo 3 mostra sobre isso. A nação foi desterrada, né? Na terra do Senhor não permanecerão. Não permanecerão. E é interessante, irmãos, eu já vou citando aqui para que os irmãos, ao acompanhar, já vá tendo isso na sua mente. Os irmãos se lembram que Israel passou justamente por isso aqui, 722, né, antes de Cristo, eles são levados, né, fora, exilados aqui na Síria, e eles perdem justamente o direito da sua terra. Eles perdem até mesmo o direito de serem reconhecidos como povo. A nação de Israel passa séculos sem ser reconhecido como uma nação, sem ser reconhecido como um povo. Não tem terra, não tem nada. É um povo nômade mesmo. É um povo que agora está vivendo entre as nações, tal como é o juiz de Deus escrito aqui por Osés no capítulo 9. Elas estão vivendo assim. Então, versículo 3 aqui diz: na terra do Senhor não permanecerão. Os irmãos se lembram, os irmãos sabem, em 1948, nós temos então a instituição novamente do Estado de Israel, com voto Minerva, inclusive de um brasileiro, né, que é quem desempata a questão ali, e Israel então agora é considerado por pelo menos boa parte das nações como sendo uma nação, um país, ainda que tem muitas nações que ainda não a reconheçam como um povo distinto, como uma nação. Mas veja, amado, como o juiz de Deus é verdadeiro. Amém ou não? E isso deve trazer para nós lembrança justamente que esse Deus, ele pune sim o pecado. Não é algo que está escrito nas Sagradas Escrituras só para a gente ter medo, não. Né? Tem gente que acha que é isso, né? Colocou aqui só para a gente ter medo, mas Deus nunca vai julgar, Deus nunca vai derramar juízo sobre nós. Não, Deus vai sim, amado. E Deus derrama juízo sobre nossas vidas todos os dias. Todos os dias. Nós precisamos lembrar disso, né? E o texto e a história, inclusive, recente, contemporânea aí de Israel, mostra, né, que isso ocorreu em Israel. Então Deus aqui, ele desterrou a nação. Também a deturpação, né, do culto aqui acabou também levando à supressão, né, dos ritos sagrados. Olha só no versículo 4, a parte A do versículo, né, aí diz assim: não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem lhe agradarão as suas ofertas. Veja aí, irmãos, os seus sacrifícios lhe serão como pão de pranteadores. Todos os que dele comerem serão imundos, porque o seu pão será somente para si mesmos, não entrará na casa do Senhor. Até hoje, a nação de Israel não pode fazer sacrifícios. Até hoje, irmãos. Desde essa época, né, que Oséias coloca aqui, fala sobre o juízo acontece, como eu disse, 722 a.C., e a nação de Israel, desde então, não tem feito sacrifício ao seu Deus. Os irmãos sabem o porquê? O templo foi destruído. O templo, né, precisa ser reconstruído para que ali os sacrifícios, né, voltem de novo a serem feitos. Há, inclusive, não sei se os irmãos acompanham, né, os amigos de Sião, mas certa vez aí, né, não faz muito tempo agora, foi falado lá nos Amigos de Sião a respeito dessa questão, né, que eles têm até um problema com buscar agora a linhagem, né, a linhagem dos sacerdotes e dos levitas. Eles têm um problema também com isso, mas estão encontrando até mesmo para chegar, até mesmo a instituir, né, os sumos sacerdotes. Os irmãos já sabem também que os utensílios do templo já estão tudo preparado, né, as coisas já estão tudo já mais ou menos arrumado para quando eles ali então puderem construir o templo, né, de Jerusalém, que durante muitos anos foi achado que seria, o local do templo seria ali na onde é a Mesquita de Omar, né? Mas no entanto não é ali mesmo o local, é um pouco mais adiante ali, mas eles estão, né, com tudo preparado para levantar de novo o templo e eles então poderem ali fazer os sacrifícios. Mas veja, o juiz de Deus recaiu sobre a nação de tal forma que a nação perdeu o direito de tudo. Perdeu o direito, né, de ser reconhecido como uma nação, perdeu o direito até mesmo de cultuar a Deus ali e dar a eles, né, a ele o sacrifício o qual ele havia pedido. Eles perderam o que eles corromperam, né? Ou seja, tudo aquilo que eles colocaram para Baal,
eles perderam o direito de tudo aquilo. Porque contaminaram o culto divino com práticas pagãs. Agora não podem, né, mais sacrificar ao Senhor. Israel está agora consternado, porque precisa ingerir alimentos ritualmente proibidos, interromper os sacrifícios e cessar também as suas peregrinações. A nação está sendo levada para a Síria, onde ela não vai ter mais o direito de nada daquilo que ela fazia enquanto era nação, enquanto ainda servia a Deus. Até mesmo os alimentos, né, os quais os judeus ali não se alimentavam por ter como sendo algo impuro, eles teriam agora de comer lá na Síria. A alegria também do pecado, muitas vezes, né, a alegria do culto, ela se converte também em choro, justamente por conta do pecado que eles tiveram, dentro até mesmo dessa questão do rito, né, de culto. Aí na parte B do versículo 4 diz, né, seu pão será como pão de pranteadores, todos os que dele comerem serão imundos. Né? Olha só, o cativeiro então Israel comeria, né, um pão imundo. No deserto, Israel perderia completamente a alegria. Os rituais, né, festivos da colheita seriam marcados pelo choro e pela profunda tristeza, porque Israel substituiu a verdadeira alegria espiritual por uma alegria carnal. Deus o priva agora de uma alegria verdadeira. Amado, é assim. Nós temos alegria verdadeira enquanto nós estamos servindo ao nosso Deus de verdade. Amém, irmãos? Enquanto nós estamos adorando ao nosso Deus genuinamente. Amém ou não? Mas quando, né, por dentro da igreja, o povo de Deus passa a buscar, né, a alegria em outras coisas que não na palavra de Deus e no próprio Deus, irmãos, nós não vamos ter, né, alegria verdadeira nunca. Nós olhamos, né, hoje a grande maioria das igrejas evangélicas estão assim, né? Eles estão buscando alegria na música, muitas vezes, que eles colocam, aquelas batidão, né? Coloca lá um jeito para alegrar o povo, para ser bom para o povo, para agradar o povo, e tentando, né, buscar uma alegria dessa forma. Palavra, né, que é pregada é aquela palavra antropocêntrica mesmo, que tem como alvo o homem mesmo, de alegrar o homem, deixar o homem saindo aqui, achando que ele é a última bolacha do pacote. Que ele é tão importante que, olha, se ele não existisse, Deus se mataria. É quase isso que algumas igrejas ensinam por aí. A razão da existência de Deus é o homem, quando na verdade a razão da existência do homem é Deus. Amém, irmãos? Nós é que fomos criados para o louvor e a glória do nosso Deus. Amém ou não? Fomos nós que fomos criados dessa forma. Mas olha que tantas igrejas, né, estão assim, achando que ali, né, aquela alegria ali e tudo mais ali, deve-se estar baseado em cima do homem e não em cima, né, da pessoa de Deus. Então vejam, mano, a alegria do culto aqui é convertida em choro. Agora a nação está chorando, está pranteando, está clamando a Deus, justamente porque ela perdeu a alegria verdadeira. Por mais que essas igrejas, irmãos, elas estão abarrotadas de gente, nós acabamos olhando, né, que o que há é ainda muito sofrimento, muita lamentação. Apesar de estarem dentro de um local, ter um nome de igreja, parece, né, que não tem nem mesmo a Deus no seu coração, Cristo Jesus no seu coração. É triste, mas é a realidade. Quantas vezes nós conversamos, perguntamos para as pessoas, né, se elas morrerem agora, para onde é que elas vão? Elas não sabem, porque não receberam Jesus ainda como seu único e suficiente Salvador. Agora veja, irmãos, a razão verdadeira da nossa alegria é Cristo Jesus, amém ou não? Não importa o que nós estamos passando, se nós verdadeiramente somos de Jesus, se nós verdadeiramente já somos salvos por Cristo Jesus, amado, não importa a situação, nós vamos estar alegres, felizes, servindo ao nosso Deus, louvando ao nome do nosso Deus. Então a alegria do crente deve ser, obviamente, Deus, deve ser Cristo Jesus, deve ser a sua palavra. A corrupção dos ritos sagrados também implica, né, na sua total rejeição pela parte de Deus. Na parte C, no versículo 4 e no versículo 5, o texto diz assim: porque o seu pão será somente para si mesmo, não entrará na casa do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? O que é que vocês vão fazer? Oséias pergunta isso, né? O que é que vocês vão fazer? Vocês estão sendo rejeitados pelo Senhor, por conta dos seus pecados, vocês estão sendo rejeitados. O salário do pecado, né, de Israel aqui é a perda de seus bens e de suas vidas. Versículo 6 diz: porque eis que eles se foram por causa da destruição,
mas o Egito os recolherá, Mênfis os sepultará, o desejável da sua prata, da sua prata, as urtigas o possuirão por herança, espinhos crescerão nas suas tendas. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. E é bem isso, né? Até mesmo para o salvo. Não estou dizendo aqui, irmãos, com isso que o salvo, ao pecar, ele vai morrer espiritualmente, naquela quesito de que as pessoas, muitas vezes, né, algumas religiões ensinam que olha, ele vai perder a salvação, ele vai para o inferno. Não, a Bíblia não fala sobre perca de salvação. Salvo uma vez, salvo para sempre, amém, irmãos? Mas há sim aquela questão, né, da pessoa ali, que ela, por viver no pecado, ela vai morrendo espiritualmente na questão de que ela vai perdendo a alegria de viver para Cristo, a alegria de buscar ao Senhor, a alegria de falar do amor de Jesus às pessoas à sua volta. E é isso que vai acontecendo, né, com o salvo. Enquanto que o perdido, né, o salário do pecado é a morte mesmo, a morte eterna, a separação eterna do nosso Deus. Então, amado, a nação de Israel aqui, ela está justamente padecendo agora, pagando o preço pelo seu pecado, até mesmo de uma morte física, que é o preço do pecado que também o povo de Deus paga. Nós não morremos espiritualmente, mas todos nós, se Cristo aqui não voltar nos próximos 80 anos, eu acredito aqui que nenhum de nós vamos estar aqui para contar a história, né? Nenhum, talvez poucos aí, os mais novinhos aí, né? Talvez o filho da irmã Bruna, daqui a 80 anos ele vai estar ainda uns 81, é isso? 82 anos, né? Vai estar aí ainda, né? Mas a maioria de nós aqui, talvez o irmão Wellington vai estar aí ainda também, depois de 80 anos, né? Eu brinco com ele, né? Mas, irmãos, a maioria de nós não vamos estar. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E Israel está justamente sofrendo isso, né? O juiz de Deus veio sobre eles. De forma que o texto aqui diz, né, que eles serão sepultados em Mênfis. Eles serão sepultados, os corpos deles, eles morrerão e serão sepultados em terra estranha também. Então a prática do pecado, irmãos, implica em uma escravidão do homem, do servo de Deus, ao pecado, e implica também na morte certa. Por isso que o salvo por Cristo Jesus, ele deve buscar viver uma vida santa para a glória de Deus, amém, irmãos? Assim nós vamos vivendo, né? Mas também para servir ao nosso Deus, e também abençoado, né, pelas mãos do Senhor. Terceira questão aqui, a desobediência também ao profeta de Deus aqui, acarreta também graves consequências. Os irmãos lembram que desde o capítulo 1, a história é justamente de Deus buscando restaurar a nação de Israel, de Deus exortando a nação para que a nação abandonasse o seu pecado, para que a nação voltasse para Deus. Mas a nação não dá ouvidos à exortação do profeta. A nação, ela se mantém, né, rebelde quanto ao profeta. Então, usando aqui o pretérito perfeito, né, Oséias anuncia a chegada do dia do castigo no versículo 7 ao versículo 9. Ele diz assim: chegarão os dias da punição, chegarão os dias da retribuição, ou seja, a ideia, lembra lá do capítulo 8 também, que é falado sobre a lei da semeadura. Os irmãos se lembram? Não adianta você semear, né, vento e achar que vai colher coisa boa. Você vai colher tempestade. A lei da semeadura. Gálatas capítulo 6, versículo 7, né, diz: não vos deixe escarnecer, tudo que o homem semear, isso também ceifará. É óbvio, irmão, se nós estamos vivendo uma vida de pecado, semeando uma vida desta forma, nós vamos ceifar o juízo. Ou seja, nós vamos colher o juízo. Versículo 6, então, até o versículo 9. Ele fala, né, versículo 7, perdão, até o versículo 9, ele diz isso: chegarão os dias da punição, chegarão os dias da retribuição, Israel o saberá. Quando o juiz de Deus recai sobre a vida do povo de Deus, irmãos, não precisa de ninguém falar para ele que ele está sofrendo por conta do seu pecado. Ele vai saber. Amém ou não? Eu já falei aqui várias vezes, né? Há situações que nós passamos na nossa vida que é justamente Deus nos punindo por conta dos nossos pecados. Mas eu não vou chegar, né, para minha esposa e falar assim: você está passando isso por conta do pecado da sua vida. Não vou chegar para o irmão Bino: isso é por conta dos pecados da sua vida. Não, ele vai saber, ela vai saber. Não precisa de ser avisado, não. Deus já avisa essa pessoa de antemão. Olha, o texto diz isso, né? Diz aqui: Israel saberá.
Israel vai saber que agora chegou o tempo da retribuição, do juiz de Deus sobre a sua vida. O texto continua dizendo: o profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da tua iniquidade, também haverá grande ódio. Efraim, olha, o povo está rebelde, né, contra o profeta aqui, verso 8. Efraim era o vigia, como meu Deus, mas o profeta é como um laço de caçador de aves em todos os seus caminhos, e ódio na casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. Ele lembrar-se-á das suas injustiças, visitará os pecados deles. Então vejam, irmãos, aqui, né, o profeta aqui, ele coloca novamente aqui, dizendo: olha, vocês podem até estar rebelde contra a palavra, mas essa palavra não vem, né, da minha boca não, essa palavra vem de Deus. E por mais que vocês estejam endurecido o coração, o dia do juízo vai chegar e não vai precisar de ninguém falar para vocês, não, vocês vão saber que é Deus derramando juízo sobre vocês. Então o povo de Israel aqui não apenas tapou, né, os ouvidos aqui à voz do profeta, mas também acusou o profeta, inclusive, de ser insensato, de ser louco. É isso que a nação está fazendo aqui, acusando o povo. A acusação, né, do povo contra o profeta no versículo 7 é essa. No versículo 8, né, a defesa de Deus ao seu profeta, ele fala ali, né, Oséias não é insensato nem louco, mas ele é o sentinela, né, ele é aquele que está lá na cabine, lá naquela torre, e ele está vendo que o juiz de Deus está vindo, e ele está avisando o povo: olha, vocês precisam arrepender, vocês precisam mudar de atitude, vocês precisam se voltar para Deus. Mas o povo não quer nem saber, o povo está rebelde contra Deus e contra o profeta de Deus, estão irredutíveis, né, quanto à situação em que estão vivendo. Oséias fala, né, em nome de Deus, e inspirado por Deus. Ele é o homem, né, de espírito, mas Israel o vê como um laço e como um inimigo, quando na verdade, né, Deus é o nosso melhor amigo, amém, irmãos? E aquele, né, que fala da palavra de Deus a nós, nos exorta pela palavra, também é um grande amigo que nós temos. A denúncia do profeta no versículo 9, né, a denúncia do profeta de Deus ao povo, né, no versículo 9, mais uma vez, ele diz: muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. Ele lembrar-se-á das suas injustiças, visitará os pecados deles. Oséias aqui, ele não é um profeta, né, de conveniência, ele não prega, né, somente aquilo que agrada o povo, ele não fala somente palavras boas para estar sendo cariciado, né, pelo povo, mas ele fala aquilo que é a verdade, aquilo que é a palavra de Deus para o povo, amém, irmãos? Por isso, ele é odiado. Ele é odiado por isso, porque ele está falando a verdade, ele está trazendo, né, o anúncio ali que Deus pede. Oséias não é popular na nação de Israel, mas Oséias é um servo de Deus fiel. Amém, irmãos? Por mais que você, de repente, na sua vida, você não vai ser popular por viver para Deus, por buscar agradar a Deus, obedecer a palavra de Deus. Você não vai ser alguém popular, não. Mas, no entanto, você vai ser fiel a Deus. Amém, irmãos? E isso basta, amém ou não? Isso basta. Então, amado, que nós sejamos assim, né? Tal como Oséias, fiel ao Senhor. Ao ouvirmos, inclusive, a exortação do Senhor, que nós venhamos endireitar as nossas veredas, que nós venhamos buscar realmente obedecer ao Senhor em todo o tempo. Porque a mão de Deus, ela é pesada. E o nosso Deus, ele é justo. Ele não vai deixar com que o pecado passe impune de maneira nenhuma. Amém, irmãos? Então, venhamos lembrar disso, né? A mão de Deus é pesada. E olha, não queira você, né, sentir o peso da mão de Deus sobre a sua vida de maneira nenhuma. Oséias aqui, né, ele diz que o povo, né, se corrompeu muito profundamente e compara essa corrupção e injustiça a que aconteceu em Gibeá, uma das páginas, né, mais sombrias aí da história de Israel. Os irmãos se lembram que há aquele estupro grupal que nós encontramos lá em Juízes 19, 21 ali, e da concubina, né, daquele homem levita, e que depois ele até mesmo parte, né, aquele corpo daquela mulher, 12 partes, manda, né, para as tribos de Israel, falando o que aconteceu, e há ali também, né, uma questão ali
que Deus, inclusive, usa do povo ali para ir lá e derramar juízo sobre aqueles que fizeram tamanha maldade ali também. Então, Oséias, né, deixa claro que a corrupção humana não passa desapercebido aos olhos de Deus de maneira nenhuma. O pecado do ser humano vai ser sempre, né, julgado por Deus. Por mais que o homem ache que não. Não é assim? Há um texto, se não me falha a memória, lá em Salmo, né? Onde fala sobre isso, né? Que o homem está vivendo a sua vida, pecado e tudo mais. E aí, de repente, é feita a pergunta, né? Onde está Deus? Onde está Deus que não julga isso? Olha, Deus está no mesmo lugar que ele sempre esteve. Amém, irmãos? No mesmo lugar que ele sempre esteve. E por mais que para o homem ele ache que a justiça de Deus nunca vai vir, olha, amado, a justiça de Deus vem. E ela vem na hora certa. Amém ou não? Na hora certa. E ai daquele, né, que sentir o peso da mão de Deus sobre ele. Eu fico pensando muito sobre o texto lá de Apocalipse, onde há o juízo final. Os irmãos sabem disso muito bem. No juízo final não há pessoas salvas, só há pessoas perdidas no juízo final. Ali o juízo final é o julgamento dos perdidos. E a palavra de Deus diz que é aberto 2 livros. O livro da vida e o livro das obras das mãos desses homens. E eles serão julgados segundo as suas obras e condenados a padecer, né, o inferno no lago de fogo para sempre. E aí eu fico pensando, por mais que o homem se safe nessa vida, por mais que de repente ele tenha feito tantas maldades e parece que não sofreu nada nessa vida aqui, eu fico imaginando no porvir, na vida eterna, quando estiver lá, né, sendo julgado por Deus, lançado no lago de fogo, ali ele vai pagar, né, ou melhor, né, vai sofrer eternamente ali por conta das obras de pecado e principalmente da rejeição a qual ele teve para com Cristo Jesus como Salvador. Então veja, amado, o juiz de Deus, ele é certeiro, não dá para fugir de maneira nenhuma. Quarta questão aqui que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos aqui também, é que a idolatria e a imoralidade, né, acarretam também perdas de privilégios sublimes na vida cristã. E o texto fala aqui do versículo 10 ao versículo 16, ele fala um pouco sobre isso, né? Israel era como uma menina envolta em sangue, abandonada ao relento. Deus cuidou dela, adornou, desposou com ela, contudo Israel tornou-se uma esposa infiel. Lembra? Aquele mesmo retrato dos capítulos 1 de Oséias, aonde Homer ali simboliza justamente essa nação, a qual Deus vai lá, né, e tira lá do meio dos povos. Lembra, Homer era uma prostituta, Oséias casa com ela, tira ela daquela vida, mas de repente está lá Homer de novo se prostituindo. Oséias vai lá novamente, busca aquela mulher de volta para si, e ela daqui a pouco está lá de volta também se prostituindo. E esse é o retrato, né, justamente aqui da nação de Israel, mas também muitas vezes o retrato até da própria igreja, porque a igreja muitas vezes nós estamos vivendo assim. Deus foi lá com a sua mão forte, nos tirou lá do charco, né, de lodo, do pecado, nos limpou, nos purificou, nos trouxe para si, nos deu uma nova vida, amém, irmãos? Uma vida abençoada, mas muitas vezes nós estamos fazendo o quê? Nós estamos tal como Homer, tal como Israel, nós estamos voltando às práticas do pecado, nós estamos voltando, nos adulterando, né, nos sujando novamente com as coisas deste mundo, quando na verdade o que Deus espera, né, da sua igreja, da sua esposa amada, é que ela viva uma vida pura, uma vida realmente que honre o seu esposo, né, a Deus, a Cristo Jesus. Então, amado, ela abandonou seu marido, ela foi atrás, né, de novos amantes. Israel tornou-se uma esposa adúltera e rendeu-se à prática da prostituição. A idolatria de Israel levou o povo à prática vergonhosa da imoralidade. Chegou ao ponto, né, de sair de uma idolatria religiosa, de uma prostituição religiosa para uma prostituição física. Olha só a que ponto chegou a nação de Israel, aquele povo, né, que foi separado. A palavra de Deus, inclusive, nos fala que Israel é a menina dos olhos de Deus, não é assim? Mas olha que ponto, né, Israel chegou. O texto, então, aqui, nos apresenta também algumas questões sobre esse assunto. Primeiro que um começo, né, promissor, no versículo 10, na parte A.
achei a Israel como uvas no deserto. Vi os vossos pais como as primícias da figueira nova. Oséias aqui, né, usa figuras aqui do fruticultor para descrever os primeiros dias de Israel. Deus se deleitava no seu povo e Israel se deleitava em Deus. Achou como se fosse Israel, como se fosse um cacho, né, de uva frondoso no deserto. Deus vai e toma, né, aquela nação para si. Olha, um começo promissor. Agora, uma ingratidão notória, que ele vai colocar na parte B do versículo 10, ele relata assim: mas eles foram para Baal-peor e se consagraram à vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Israel então voltou, né, as costas aqui a Deus, que lhe devotou amor. Israel se entregou a Baal-peor, não apenas a imoralidade, mas também a idolatria, como nós vemos lá em Números 25. Israel amou as coisas abomináveis, se tornando abominação a Deus. Olha só, uma nação, né, a qual Deus fez um pacto, a qual Deus tirou daquele mundo ali horrendo, a qual Deus abençoou, e agora, né, ela demonstra uma ingratidão terrível. Irmãos, todas as vezes que nós estamos vivendo nossa vida, e nós estamos vivendo essa vida contrário àquilo que é a vontade de Deus, o que nós estamos demonstrando para Deus é ingratidão por aquilo que Ele fez por nós. Amém, irmãos? É ingratidão. Como que nós, que fomos perdoados dos nossos pecados, libertos do pecado, libertos da condenação do inferno, das garras de Satanás, como que agora, né, salvos, lavados, remidos pelo sangue de Cristo Jesus, agora nós podemos então voltar para o pecado, voltar para trás, sabendo que aquele Senhor que nós servíamos, que nós éramos escravos, era um Senhor perverso, um Senhor mau, que o desejo dele era justamente nos matar, subjugando a nossa vida até a morte. Agora, liberte de tudo isso, nós vamos voltar para trás, demonstrando ingratidão por aquilo que Deus fez por nós, mesmo sem merecer, né, ter perdoado os nossos pecados, salvado a nossa alma. Voltar para trás, irmãos, é sim uma demonstração de ingratidão por aquilo que Deus fez ao seu povo. Versículo 11 ao versículo 14, Oséias também mostra aqui um juízo, né, que é derramado sobre a nação, um juízo solene. O profeta Oséias descreve esse juízo nos seguintes termos: primeiro, Israel perderia a sua glória, a glória voaria, né, o que o texto diz, versículo 11. Quanto a Efraim, a sua glória como ave voará, ou seja, vai sumir, vai desaparecer. Israel não vai ser mais aquela nação forte, aquela nação poderosa, a qual lutara, né, várias guerras, e Deus sempre ali com a sua mão, dando a eles, né, ali a vitória. Não, Israel não será mais assim. Israel agora será uma nação, né, escravizada por um povo pagão, pelos sírios, assírios. Israel também, segundo, Israel perderia os seus filhos. O texto, inclusive, aí do versículo 11 até o versículo 14, os irmãos viram aí, que fala, inclusive, de que não nasceria para eles filhos. E aqueles que nascessem ainda, né, não nasceriam homens, nasceriam mais mulheres, e também seriam tirados dentro deles, né? Então, veja, aquela ideia, né, de Baal-peor, que era o deus da fertilidade, que iria dar para eles muitos filhos, que iria fazer eles prosperar, acaba tudo isso, né, com o juiz de Deus ali, Deus mostrando para eles: não, quem dá filhos, quem abençoa, quem frutifica sou eu, não é Baal-peor, não. Vocês estão agora sob juízo. Então não haveria nascimento, nem gravidez e nem concepção, de acordo com o texto, né, nos fala aí. As mulheres teriam ventres estéreis, seios secos. O futuro de Israel seria estéril, infrutífero. Uma demonstração justamente aí de que a nação não poderia sobreviver sem as mãos de Deus abençoando a nação. E também no versículo 12, né, na parte B, mostra também que Israel perderia a presença de Deus. Ai deles, o texto diz, né, na parte B do versículo 12, ai deles, quando deles me apartar. Ai deles, quando deles me apartar. Irmãos, a maior tragédia, né, que pode acontecer ao povo de Deus é Deus abandonar o seu povo. Essa é a maior tragédia. Pode, de repente, a sua família te abandonar, não é assim?
O próprio Senhor Jesus ensina sobre isso, a própria palavra de Deus fala sobre isso, né? Que muitas vezes aqueles que entregam sua vida ao Senhor Jesus Cristo, eles são abandonados pela sua família. Eu me lembro, né? O saudoso pastor Desualdo, lá em Batatais. A família dele era uma família até de posses. Mas quando ele chegou em casa, né, falando que ele havia entregado a vida dele a Jesus, que agora ele era um crente no Senhor Jesus Cristo, o pai dele falou: eu vou te deserdar. E assim fez, deserdou mesmo. Deserdou mesmo. Mas, amado, o pior abandono não é esse, né? Que os pais muitas vezes abandonam seus filhos, mas o pior abandono é ser abandonado de Deus. O problema maior não é a presença do inimigo nas nossas vidas, mas a ausência de Deus em cuidar de nós quando nós estamos, né, sendo atacados pelos nossos inimigos. Amém, irmãos? Esse é o principal problema. Às vezes eu falo isso, né? Acho que já até falei de púlpito isso. Mas eu sei que, como cristão, inclusive, eu tenho que me relacionar bem com todas as pessoas. Eu sei disso. Eu tenho aquele versículo, né, na minha mente, ó, se possível, tende paz com todos os homens. Até a palavra de Deus deixa claro, né? Às vezes não é possível ter paz com todos, mas eu também não vou buscar fazer inimizade, não. Mas às vezes tem pessoas que você tem que manter distância, né? Assim, então, se possível, tende paz com todos os homens. Mas, amado, ainda que eu, né, e não é uma realidade da minha vida, mas só uma suposição, ainda que eu, né, só tenha inimigos nessa vida aqui, ainda que eu viva sozinho, desamparado, né, do homem, amado, o que eu jamais quero, né, para a minha vida é ser desamparado de Deus. Isso não. Isso não. Para mim, é muito mais valioso ter Deus ao meu lado do que qualquer amigo. Amém ou não? E deve ser também para você. Então a nação de Israel aqui, ela perderia, né, a presença de Deus. O problema então maior aqui que a nação iria enfrentar. Se Deus for por nós, irmãos, ainda que todos os inimigos se ajuntem contra nós, ainda assim nós vamos prevalecer porque nós temos Deus ao nosso lado. Amém? Agora, se Deus for contra nós, como é que nós vamos prevalecer? Para onde é que nós vamos correr? Para onde? Então, tomemos cuidado, né? Para que nós não venhamos sofrer da mesma forma como a nação de Israel aqui sofreu, perdendo a presença de Deus na sua vida. E sabe que muitos crentes estão assim, vivendo, infelizmente, dessa forma aqui. Por conta da sua vida de pecado, a sua vida longe, distante de Deus, estão desamparados mesmo. Buscam alegria em tantas coisas, não conseguem achar. Chega na igreja muitas vezes rogando para sair daqui, receber alguma coisa de Deus e tal, sair daqui feliz, mas vão embora da mesma forma como aqui chegaram, justamente porque estão desamparados por Deus. Não porque Deus virou as costas para eles, lembra? Eu falei no começo, mas porque eles mesmos viraram as suas costas para Deus. Irmãos, Deus não nos abandona, até que nós o abandonamos. E aí ele vai fazer o quê? Então, amado, que nós, né, venhamos viver de forma correta diante de Deus. Versículo 15 diz que há um repúdio severo, né? Olha o verso 15, diz assim: toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali os odiei. Vixe, já pensou Deus falando isso de você? Que Ele te odeia? Porque ali vos odiei, por causa da maldade das suas obras, lançá-los-ei para fora de minha casa, não os amarei mais, todos os seus príncipes são rebeldes. Veja, algumas questões aqui que nos chamam a atenção. Deus declarando seu ódio pela nação por conta da maldade a qual a nação está vivendo. E, amado, ele mesmo dizendo aqui que os lançará fora da casa dele. Hoje, quando nós começamos o culto, nós lemos o Salmo 84, né, que fala, olha, até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. No tabernáculo, na casa de Deus. É um lugar, né, onde todos podem se refugiar, meu não? Mas veja que aqui, né, a nação está sendo rejeitada por Deus por conta da maldade, do pecado, o qual ela está vivendo. Há uma sentença também pesada no versículo 16, que diz assim: Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz, não darão fruto. Sim, ainda que gerem, matarei os frutos desejáveis do seu ventre. O próprio nome, né, Efraim, significa frutífero. E agora, olha que Deus está dizendo aqui, olha, secou-se a sua raiz. Não darão
fruto. Não darão mais fruto. Então Deus vê aqui Israel como uma árvore, e o machado do juízo está cortando ela, de forma que ela não dará mais fruto. Por fim, irmãos, verso 17, nós vemos aqui a indisposição, né, de ouvir a Deus, acarreta, obviamente, na rejeição da nação aqui pelo próprio Deus. O versículo 17 diz assim: o meu Deus os rejeitará, porque não o ouviram, e errantes andarão entre as nações. Israel, né, tapou os ouvidos aqui à voz de Deus, ficou rebelde contra o profeta e a mensagem de Deus que ele trazia, rejeitou, né, por completo a Deus. E agora, né, Deus acaba também de rejeitá-los, como o texto aí mesmo diz. Amados, aqueles que fogem de Deus estão fadados a viver errantes, ou seja, andando, peregrinando, sem rumo, sofrendo, como a nação de Israel sofreu. Então ele finaliza, no versículo 17, ele finaliza mostrando justamente aquilo que eu chamei a atenção dos irmãos lá no começo. Até hoje, irmãos, até hoje, a nação de Israel anda assim, errante pelos caminhos. Os irmãos sabem, né, que quando, e já começou isso já há algum tempo atrás, os judeus começaram a voltar, né, da diáspora, eles começaram a voltar para Israel. E esse número tem crescido cada vez mais. Mas quando toda nação se voltar, né, voltar para Israel, irmãos, aquele pedacinho lá não vai caber judeu ali. A promessa, né, que Deus fizera a Abraão, dizendo que dele sairia uma grande nação, isso é verdade, irmãos. Tem judeu para todo canto nesse mundo aqui, não é assim? Todo canto. Por mais que essa nação, né, foi perseguida, por mais que essa nação, né, foi tantas vezes até mesmo levados à morte. Os irmãos se lembram que só com Hitler, né, cerca de 5 milhões, 6 milhões, alguns dizem, de judeus foram mortos no Holocausto. Por mais que essa nação tenha sido perseguida durante toda a sua existência, amado, Deus, né, está cuidando desse povo. Esse povo vai chegar o dia que todo o Israel vai se arrepender, que todo o Israel vai se curvar diante de Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que em um dia só, toda a nação se converterá. Amém, irmãos? Então, olha que nós, mesmo olhando, né, para essa questão do juiz de Deus, nós conseguimos achar no meio do juiz de Deus sempre a graça de Deus sendo derramada. A ideia de Deus nunca é destruir o povo, mas sim restaurar o povo. É sim trazer o povo, né, para si. Concluindo, irmãos, apartado de Deus, né, no seu espírito perverso e revolto, o povo de Israel receberá a maldição de Caim. Sem Deus e sem esperança, esse povo andará errante entre as nações. É o que aconteceu, né? Como eu disse, 722 a.C., realizou-se o inesperado, né, desastre. Por não ter prestado atenção à advertência, a nação deixou de existir. Desse acontecimento, ali, né, os judeus começaram a andar errantes pelos caminhos, pelas nações, e passaria agora muitos séculos peregrinando, sem pátria, sem identidade nacional e sem a bênção do Senhor, cuja voz ele recusara tantas e tantas vezes ouvir. E é justamente isso, né? Aconteceu com Israel. Agora, como eu disse, em 1948, o Estado de Israel restituído novamente, a nação está voltando, a nação está sendo restaurada pelo Senhor, né? E, amado, aplicação para nós aqui, né? Quando o povo de Deus abandona a Deus, se corrompe nos pecados, o juízo de Deus certamente vai vir sobre o seu povo. Deus é um pai que nos ama, amém, irmãos? E que pai que ama seu filho não o corrige? Qual pai faz isso? Todo pai que ama seu filho, corrige seu filho. Eu sei que ainda que alguns, né, não corrigem com a vara, mas às vezes corrige na exortação, alguns deixam de castigo, não é assim? Deus faz a mesma coisa, Ele exorta, tentando restaurar. Se nós continuamos rebeldes, Ele nos corrige mesmo,
com a vara da correção. E muitas vezes, irmãos, o juízo de Deus, a correção de Deus é doída. E vai doer tanto que você jamais vai se esquecer. Agora, há uma coisa que o livro de Provérbios nos ensina constantemente, não é assim? Que nós devemos não ser filhos tolos, mas nós devemos ser filhos sábios. E o filho sábio, o que ele faz? Ele escuta a orientação de seu pai. Ele obedece à orientação de seu pai. E por conta disso, segundo a palavra de Deus, ele é abençoado. Amém ou não? Ele é abençoado. Fica nas nossas mãos, aprendendo aqui com a nação de Israel. Fica nas nossas mãos decidir o que é que nós vamos fazer na nossa vida. Nós vamos continuar vivendo no pecado deliberado, nós vamos continuar desobedecendo a Deus, voltando aos prazeres deste mundo, dessa vida aqui, ou nós vamos nos voltar para Deus em obediência e assim também sermos abençoados por Ele constantemente. Olha, irmãos, não queiramos nós de maneira nenhuma sermos abandonados por Deus, odiados por Deus, escorraçados da sua casa. Jamais venhamos querer isso pela nossa vida. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé, nós vamos orar encerrando nessa noite.